para isso a gente convida aqui os nossos estúdios, o especialista em segurança pública, José Ricardo Bandeira. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, pode chamar de Ricardo, José Lógico, Ricardo? Como é melhor? Da forma que você quiser, pode ser Ricardo. Bom, a gente começa falando sobre esse assunto, porque o município de São Gonçalo é o bairro mais violento, cidade, né? Cidade mais violenta do Rio. O município de São Gonçalo foi o município que mais sofreu com a evasão dos criminosos na época de implantação das UPPs no Rio de Janeiro. Esses criminosos tiveram que fugir para outros municípios e, em primeiro plano, em primeiro momento, eles escolheram São Gonçalo para afirmar as suas novas bases. Então, hoje, São Gonçalo vive uma disputa entre facções criminosas por domínio de território, elevando a situação da criminalidade no município. Em relação à questão das UPPs, né? Foi um tiro no pé? O projeto de UPP era um projeto muito bom, um projeto muito brilhante, que é utilizar a polícia como ferramenta de quebrar o domínio territorial armado que é imposto pelo traficante. Então, a gente utiliza a polícia, ela vai lá, quebra o domínio territorial armado, recupera aquele território para o Estado, para que, a partir daí, o Estado possa entrar com os seus serviços sociais. Geração de emprego e renda, educação, cultura, esportes. Só que, infelizmente, o Estado não ocupou essas comunidades socialmente. E houve um desgaste da polícia durante essa ocupação por tempo indeterminado. Então, a polícia ocupou, eliminou, no primeiro momento, o tráfico de drogas. Ou seja, a narcoeconomia, que é o que sustenta a comunidade, foi anulada. O Estado não entrou com emprego e renda, não substituiu a renda da comunidade. Então, em pouco tempo, houve o desgaste da polícia e a falência da UPP. Mas em si, o projeto seria muito bom, mas não foi um projeto completo. E, nesse momento, a intervenção federal retirar as UPPs, né, dos locais onde já foram implementados, é uma atitude, ao seu ponto de vista, correta? Era necessário fazer isso ou não? É a atitude correta, é a atitude mais lógica nesse momento, tendo em vista que as UPPs continuam existindo, mas o Estado não tem mais o domínio daquele território. Então, os policiais estão lá cercados por criminosos e não tem mais domínio daquele território. Então, coloca a vida do policial em risco e coloca a vida de moradores em risco. Então, essa decisão de retirar as UPPs nesse momento, ela é uma decisão muito sensata. E o número de mortes na Baixada Fluminense, né, região mais violenta do estado hoje, ela está relacionada à desigualdade social ou essa migração na época da implantação das UPPs para a região da Baixada? São os dois fenômenos. Houve a migração dos criminosos para as regiões da Baixada e também existe a desigualdade social, a questão de renda da comunidade. Então, a gente tem na Baixada Fluminense bolsões de pobreza, onde a renda per capita é muito inferior à da capital, que é Rio de Janeiro. Isso gera um desequilíbrio, uma desigualdade, e você aumenta a criminalidade nessas regiões que têm o nível de pobreza muito elevado. Isso realmente é uma realidade. O município de Queimados é o município que mais sofre com violência letal, com mortes por cada 100 mil habitantes. É um dos municípios mais sofridos do Brasil e é onde tem uma das melhores taxas de renda per capita do Brasil. Entendi. Agora, vamos chamar uma imagem aqui para ajudar a gente na ilustração. A gente tem uma imagem da desigualdade, né? Sim. Segurança pública. Por que os jovens são os que mais morrem ou sofrem com a violência no Brasil? Sim, a gente tem no Brasil um grande problema da taxa de mortos por 100 mil habitantes. Nós temos mais de 60 mil mortos por ano, mais de 60 mil homicídios por ano. E dentro desses 60 mil homicídios ano no Brasil, a taxa que mais morre são jovens na faixa de 18 a 24 anos, né, numa margem mais curta, e algumas estatísticas de 15 a 29. Mas essa faixa de 14, essa faixa de 18 a 25 anos é a faixa que mais morrem jovens no Brasil. Morrem por quê? Esses jovens estão ligados diretamente aos bolsões de pobreza, né? Não têm renda suficiente, não têm emprego e não têm perspectiva. A única forma de adquirir algum sustento que eles têm é procurar o narcotráfico. Então, isso gera direto
uma relação de homicídios nessa faixa etária no Brasil. Isso é um problema muito grave. Falta um programa de geração de emprego e renda, de modo que esses jovens tenham condições de ter uma outra opção na vida a não ser o narcotráfico. Esse é o grande problema. Agora, fala um pouquinho mais sobre essa estatística. A gente tem não apenas... volta lá a imagem, por favor. Isso. A gente não tem apenas a letalidade tão elevada só com os jovens, né? Mas também a gente vê um crescimento muito grande com as mulheres, né? Falando sobre homicídio de mulheres, por que o número entre mulheres negras assassinadas vem crescendo e o número de mulheres não negras, né, vem diminuindo, como aponta o gráfico? O que ocasiona essa seletividade? É exatamente a mesma explicação. São os bolsões de pobreza. A comunidade negra no Brasil, ela pertence aos bolsões de pobreza em sua maioria. Então, você vê, dentro daquela estatística que a gente acabou de fazer análise de jovens mortos, jovens de 15, jovens entre 18 e 25 anos. A grande maioria são jovens negros. Mas são do sexo masculino? Do sexo masculino, são jovens, né, homens, né, negros. São os que mais morrem no Brasil. E em relação às mulheres também, a mulher negra morre mais do que a mulher branca, porque o negro no Brasil compõe a base da pirâmide de pobreza no Brasil. Ainda é muito discriminado, ainda está habitando os bolsões, os guetos do Brasil, né? Os centros da criminalidade, infelizmente, por falta de políticas públicas. Então, a gente tem mais jovens negros masculinos morrendo e mais mulheres negras morrendo em função da violência. Agora, a violência, vamos dizer assim, como vítima da violência em termos de balas perdidas, ou tiroteios, ou ela também tem se envolvido mais com a criminalidade? Ela tem se envolvido mais com a criminalidade, ou sendo parceira do criminoso, né, esposa ou companheira do criminoso, ou diretamente atuando na cadeia criminal. Entendi. A gente vai ver outra imagem também. Vamos lá, então. O mapa, né, as Atlas da Violência de 2017, 59.080 homicídios em 2015. A gente tem aí um crescente, né, variação de taxa entre 2010 e 2016. O que o senhor pode comentar a respeito desse Atlas da violência? Esse Atlas da Violência, ele retratou 59 mil homicídios no Brasil em 2017, né? Os números atualizados estão dando mais ou menos 62 mil. Acontece o quê? É um número subdimensionado. Eu tenho que analisar que eu tive 60 mil mortos e, neste mesmo período, eu tive 100 mil desaparecidos que não são considerados mortos. Então, esse número de mortos é muito maior do que a gente pode imaginar. Vamos colocar aí 160 mil, talvez. Seria alguma coisa próximo disso, se você somar os desaparecidos aos mortos. Outro problema que tem é que alguns estados, algumas secretarias de segurança pública não computam da forma devida a questão de homicídios. Então, em alguns estados, chacina não é homicídio, entra em outra estatística. Então, eles computam homicídio individual como homicídio e uma chacina que morreram 5, 6, 7 pessoas no mesmo crime, eles não computam como homicídio. Então, esses dados são muito maiores do que a gente pensa, né? Isso é uma explosão da criminalidade que existe no Brasil e que vem crescendo já ao longo da última década, né? Exatamente por falta de políticas de combate à criminalidade. Não existem projetos de segurança pública no Brasil. Os estados não têm projetos de combate à criminalidade, não têm projetos de segurança pública. O governo federal nunca se preocupou em fazer um projeto eficiente de combate à criminalidade. Agora, em 2018, que o governo federal criou o Ministério da Segurança Pública, que a gente já deveria ter tido essa estrutura há muito tempo, né? Agora que a gente está preocupado, que o governo federal está preocupado em unificar as informações das inteligências da polícia no Brasil inteiro. Isso faz total diferença? Faz total diferença. O investimento em inteligência e investigação, ela previne o crime, ela evita que o crime aconteça. E a gente não tinha no Brasil uma inteligência unificada. Não tem ainda, a gente tem só o projeto, a gente não tem unificado ainda. Mas a gente precisa unificar
as informações da inteligência para que a gente possa combater a criminalidade, evitar que o crime aconteça e diminuir a taxa de mortes no Brasil. Porque a taxa de mortes no Brasil 60 mil mortes é um nível absurdo. Morrem mais brasileiros de homicídios do que morrem qualquer outro povo em qualquer guerra do mundo. No Iraque morrem menos do que no Brasil. No Afeganistão, no mesmo período, morreram menos do que no Brasil. E são países que estão em guerra. A gente não está em guerra e tem a maior taxa de mortes do mundo. Na verdade, a gente também tem uma população... E o desarmamento da população, você acha que isso é um ponto favorável ou não? Eu digo isso porque quando a gente esteve em Israel, o guia comentava uma coisa. Vocês no Brasil passam por uma situação em que vocês têm uma guerra civil interna. Nós aqui em Israel, nós temos que nos militarizar. Jovens vão para o exército, 18 anos, tanto homens quanto mulheres, por conta da população ser a mão de obra, mesmo ser o exército. Eles precisam se defender, né? Você acha que isso daria certo se a população do Brasil também passasse por uma militarização, não apenas homens, mas mulheres também, ou isso poderia até agravar o problema de segurança pública nesse primeiro momento, devido à falta de infraestruturas sociais e trabalhos, ocasionando até uma migração depois dessa mão de obra, digamos que até mesmo a serviço de tráfico? Eu acho que em um país como o Brasil, nas dimensões que o Brasil tem e nas diversas diferenças culturais, é muito difícil fazer esse projeto. Israel é um povo único, é um país bem menor do que o Brasil e tem um objetivo comum, que é combater o inimigo. A gente aqui não tem o inimigo declarado, a gente tem a criminalidade, que pode ser o vizinho que está do lado, pode ser o cara que está no morro, pode ser o político, pode ser várias pessoas que estão envolvidas com a criminalidade. Então, armar a população com esse fim não resolveria. Mas também desarmar a população não resolve. Não existe nenhuma estatística no mundo que diz que desarmar a população diminui a criminalidade, né? Até pelo contrário, uma população com armas em casa para se defender, ela consegue diminuir a criminalidade. Você tendo arma em casa, não arma para você andar na rua, mas uma arma em casa para defender a sua família e receber um treinamento, logicamente, para isso. Então, alguns são adeptos de que desarmamento vai diminuir a criminalidade, mas infelizmente não diminui. A gente já é um país desarmado e a gente tem 60 mil mortos por ano. Os Estados Unidos é a nação mais armada do mundo e tem 20 mil mortos por ano, né? Então, a gente não tem arma na mão da população, nós não temos o direito de ter armas em casa ou andar com armas e temos 60 mil mortos, porque as armas que existem no Brasil estão na mão dos criminosos. A arma na mão do cidadão de bem não mata. O que mata é a arma ilegal na mão dos criminosos. Esse é o grande problema no Brasil. Tá certo. Então, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos.